Olá, eu sou o Dr. Tiago Senra, vice-presidente de tomografia do Departamento de Imagem Cardiovascular da SPC. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso novo programa de atualização em ressonância e tomografia cardiovascular para cardiologistas, que se inicia agora no mês de março de 2017. A partir de agora, nós teremos a cada 15 dias um vídeo com a atualização dos artigos mais relevantes em ressonância e tomografia para a prática clínica do cardiologista do dia a dia. Gostaria de agradecer a colaboração do Dr. Fábio Fernandes e do Dr. José Carlos da Comissão de Informação do DIC na concepção e na elaboração desses vídeos e dos demais colegas que fazem ressonância e tomografia que vão participar desse programa junto conosco. Começando então a nossa apresentação pela tomografia, nós selecionamos esse estudo que foi publicado no JACC Imaging na primeira quinzena de março, que comparou o score de cálcio com diretrizes europeias e americanas de prevenção primária com relação à indicação de estatina e a sua taxa de eventos cardiovasculares. A título de contexto, nós sabemos que essas diretrizes foram publicadas nos últimos 5 anos e modificaram a indicação de estatina na prevenção primária de doença coronária e cardiovascular na população. Nós também sabemos que o score de cálcio é uma ferramenta potente de estratificação de risco na população geral e particularmente em pacientes de risco intermediário. E esse então estudo teve como objetivo avaliar a diferença na indicação de estatina conforme consenso europeu e consenso americano e determinar a taxa de eventos em pacientes com score de cálcio variado com e sem indicação de estatina conforme essas diretrizes, assim como identificar se o score de cálcio melhora a predição de risco entre os pacientes com e sem indicação de estatina. Esse estudo foi conduzido a partir da população que participou do estudo Heinz-Nixdorf, que é uma população de 3.745 pacientes sem doença arterial coronária prévia e sem uso de estatina, seguidos em média por 10 anos. E para o cálculo do NNT foi usada a estimativa de estudos prévios de que a introdução de estatina reduziria em 30% a taxa de eventos cardiovasculares em 5 anos. Esse é o desenho do estudo com relação à indicação de estatina. Vejam, senhores, que as indicações seguiram as diretrizes que já estão publicadas. E aqui, como resultados, nós começamos então analisando, mostrando que como era esperado, aqueles pacientes que tinham indicação de estatina tiveram taxas de eventos consideravelmente maiores do que aqueles pacientes que não tinham indicação de estatina, seja pela diretriz europeia ou pela diretriz americana, mas que pacientes que tinham score de cálcio progressivamente elevado tiveram também taxas de eventos cada vez maiores, tanto coronários quanto cardiovasculares, taxas essas de eventos que se analisadas em pacientes com score de cálcio acima de 400 eram significativamente superiores aos pacientes se estratificados conforme indicação ou não de estatina. Aqui nós vemos essa representação gráfica mostrando como, seja pelo guideline europeu ou pelo guideline americano, com ou sem indicação de estatina, aquele paciente que tem score de cálcio acima de 400 tem uma taxa de eventos muito maior do que os outros pacientes, mesmo se ele não tinha indicação de estatina, tanto conforme a diretriz europeia ou a diretriz americana. Taxa essa de evento que é muito maior do que a taxa de eventos dos pacientes com score de cálcio zero, mas com indicação de estatina. Nesse outro gráfico, que aí subdividiu a população conforme os valores dos scores de risco, nós observamos que essas barras azuis, que estão os pacientes com score de cálcio acima de 100, também aumentam bastante o risco de evento cardiovascular quando o score de cálcio é acima de 100, quando comparado com as outras populações, tanto na indicação ou não de estatina, conforme a diretriz europeia ou americana. Aqui nós temos uma projeção de como ficariam as taxas de eventos coronários conforme a introdução de estatina seguindo as diretrizes europeias ou americanas, subdivididas conforme o score de cálcio identificado em cada um desses pacientes.
E aí é interessante observar que o NNT para redução de evento coronariano, infarto, é significativamente inferior na população que tem score de cálcio elevado, mesmo sem indicação de estatina, conforme a diretriz europeia ou americana, quando comparado com o NNT de pacientes que já têm indicação de estatina, mas têm score de cálcio de 0. Isso se mantém também quando a comparação é feita em relação a eventos cardiovasculares em geral. Observem como o NNT daqueles pacientes que têm score de cálcio acima de 100 é inferior ao NNT de pacientes com score de cálcio 0, mas que teriam indicação de estatina. Pontos relevantes, então, desse estudo, observou-se, então, que houve uma variação significativa na indicação de estatina conforme o score utilizado, uma população europeia com menor indicação de estatina que a americana, mas principalmente que o score de cálcio 0 é frequente na população, o score de cálcio abaixo de 100 é comum, mesmo entre aqueles pacientes que têm indicação de estatina, e que o score de cálcio pode restratificar o risco nas duas populações, seja com indicação de estatina e principalmente sem indicação de estatina. Um ponto criticável seria a questão do NNT, que nesse estudo é apenas uma projeção, dado que não foi um estudo prospectivo com introdução de estatina, conforme o resultado do score de cálcio. Então, torna-se necessário um estudo clínico randomizado para comprovar o benefício do tratamento guiado pelo score de cálcio sobre esses desfechos. Passando agora para a ressonância magnética, nós selecionamos então esse estudo publicado pelo grupo da doutora Marli Conceição e do Dr. Ushiti, que saiu no JAMA Cardiology recentemente. É um ensaio clínico randomizado que avaliou a progressão da fibrose miocárdica nas distrofias de Duchenne e Becker. A título de contexto, nós sabemos que essas distrofias são doenças genéticas que causam degeneração do músculo esquelético e fraqueza, mas que também cursam com fibrose miocárdica, achado esse que já tinha sido descrito pelo mesmo grupo e que é comum. Com a evolução do tratamento respiratório, esses pacientes passaram então a ter morbimortalidade, principalmente relacionada à cardiopatia. Aqui os senhores veem exemplos da fibrose miocárdica nessas distrofias, marcadas nessas setas vermelhas e amarelas, essa distrofia, essa fibrose miocárdica, principalmente na parede lateral do ventrículo esquerdo, mas em alguns pontos do septo, parede anterior. E aqui nessa progressão, uma imagem feita no início do estudo e 2 anos após, vejam como a progressão de um estado sem fibrose para uma fibrose avançada é bastante rápida. Então esse foi um estudo que era um ensaio clínico prospectivo randomizado com hipótese de que a intervenção precoce com inibidor de ECA nos pacientes com fibrose miocárdica, mas ainda sem disfunção ventricular, poderia diminuir a progressão da fibrose. Então, 76 pacientes consentiram em participar, foram excluídos alguns pacientes já com disfunção ventricular, mas que foram seguidos, e os pacientes que tinham função ventricular normal, mas não tinham fibrose miocárdica, também foram excluídos, mas acompanhados no longo prazo. Randomizados, então, 42 pacientes, 21 para cada lado, que fizeram um tratamento ou não com o inibidor da ECA e repetiram a ressonância 2 anos depois. Notem os senhores que morreram 2 pacientes com disfunção ventricular. Aqui apenas para mostrar as características da população, mas chama a atenção que é um estudo com um N pequeno, então há alguma diferença estatística entre as populações, não é fácil parear uma população pequena como essa, mas chama a atenção que nos grupos com e sem tratamento, que são o objetivo principal do estudo, houve pouca diferença entre as duas populações, ressaltando principalmente a questão do peso, idade, altura e massa corpórea. Vejam a relação inversamente proporcional entre grau de fibrose miocárdica e fração de ejeção do ventrículo esquerdo, uma relação foi positiva, mas principalmente ao final de 2 anos, a comparação entre os 2 grupos tratado versus não tratado, como a progressão da fibrose foi significativamente maior em termos de massa de fibrose e aí como
porcentagem de fibrose quando comparado ao grupo tratado. Aqui, em termos gráficos, essa população tratada, que partiu de um grau de fibrose um pouco maior, mas com um ritmo de crescimento significativamente mais lento do que a população não tratada. Ritmo esse que era similar ao da população que já iniciou o estudo com fibrose miocárdica e que tinha principalmente disfunção ventricular. Então, aqui o Kaplan-Meier mostrando que pacientes com fibrose miocárdica tiveram taxa de eventos pior do que aqueles que não tinham, que sobreviveram todos. Concluindo, então, esse foi o primeiro estudo que mostrou o benefício do inibidor da ECA na proteção da fibrose miocárdica em indivíduos com fração de ejeção do ventrículo esquerdo normal, potencialmente então mudando a conduta nesses pacientes, já que atualmente o inibidor de ECA é iniciado somente quando a disfunção ventricular já está estabelecida, e colocando também novas questões que poderiam ser respondidas em próximos estudos, como se o inibidor da ECA poderia retardar a progressão da fibrose miocárdica nos pacientes que já têm disfunção, se o inibidor da ECA poderia retardar a piora da fração de ejeção nos pacientes que ainda não têm ou que já têm disfunção ventricular, e principalmente se o inibidor da ECA pode mudar a mortalidade nesses pacientes. Então, com isso, nós encerramos por hoje e até a próxima atualização. Obrigado.